A vida sempre em risco. Essa é a realidade de quem mora no desenchentes. Se tornaram rotina. Mas cientistas e pesquisadores agora alertam. Ninguém está seguro. As grandes inundações podem atingir praticamente qualquer ponto do planeta, até a maior região desértica do mundo. Tragédias que ultrapassam todas as fronteiras. Extremamente letais. As inundações são os desastres que matam mais pessoas em todo o mundo. É a força das águas. São fenômenos que existem há milhões de anos, só que agora eles batem recordes. Recordes que deixam especialistas de todo o mundo cada vez mais preocupados. E as populações desesperadas. Fora do controle, as águas destroem tudo o que encontram pela frente. Não existe uma estrutura de drenagem capaz de controlar uma quantidade tão alta de água. É o planeta em perigo. Até algum tempo atrás, o tempo assim, fechado, com nuvens carregadas, já trazia alguma preocupação. Hoje é sinônimo de imprevisível, incontrolável. Uma nuvem escura pode se transformar em uma tempestade arrasadora que devasta cidades inteiras. E essas chuvas estão acontecendo em qualquer época do ano e em qualquer lugar, até nos lugares mais improváveis do planeta. Acredite, isso que você está vendo é o deserto do Saara. O maior deserto quente do mundo tem temperaturas que passam dos 50 graus Celsius durante o dia, mas não é imune às inundações. Essas imagens são de outubro do ano passado, quando o deserto ficou inundado por conta de uma sequência de tempestades que não eram vistas na região há pelo menos 30 anos. Você estava com o Oceano Atlântico muito quente, aí você teve uma grande evaporação de água e o vento transportou aquilo, aí ele chegou em cima do deserto do Saara, formou uma nuvem muito forte e caiu aquela pancada, bateu recorde. Todos esses fenômenos estão acontecendo com essa natureza. Sempre o princípio da explicação, esses que têm muita chuva, é um aumento exponencial da evaporação da água dos oceanos. Houve um aumento significativo no número de enchentes registradas em todo o mundo. Em 2024, desastres relacionados à água mataram 8.700 pessoas, desalojaram 40 milhões e resultaram numa perda global de mais de 500 bilhões de dólares. E Brasil está entre os 8 primeiros países afetados por inundações em todo o mundo. Ou seja, é o desastre que mata mais pessoas, mais que deslizamentos de terra, mais que secas. A tragédia bateu a porta de Gabriele Silva em maio de 2024, naquela que ficou conhecida como a maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul. Uma chuva 450% acima da normal. A água, na cidade dela, Canoas, chegou a 5 metros de altura. Quando a gente se deu conta, já não tinha mais como sair. Daí com 4 crianças, 3 de colo, né? 2 bem dizer recém-nascidas. E idosa, gente doente assim também não tinha como a gente sair caminhando com as crianças. A família conseguiu carona em botes e pequenos barcos de vizinhos. Um deles acabou afundando. Em questão de segundos, sabe? E ali a gente afundou completamente, todos nós. Todos foram para a água. Era noite e chovia muito forte. Gabriele tentou se segurar na borda do bote enquanto lutava para salvar os filhos, principalmente as recém-nascidas, Ágata e Agnes. E daí alguém pediu minha mão, eu me segurei no barco, mas eu não estava sentindo mais o meu corpo e alguém pulou para me ajudar.
foi onde que eu olhei pra trás que eu vi puxando uma nenê. E daí eu comecei a gritar, são gêmeas, são 2 meninas. Então, acho que ali também tava muito escuro, frio, chovendo. Pode ter confundido, eu não sei. E daí quando chegou no hospital, descobri que tinha só uma. Na tragédia do Rio Grande do Sul, mais de 170 mortes foram registradas, incluindo a da pequena Agnes. Gabriele se mudou de casa e, enquanto vive o luto, trabalha também com a preocupação sempre constante de que outra enchente pode acontecer a qualquer momento. Aquele trauma de água, essas coisas, realmente fica. Enchentes maiores e em um espaço de tempo cada vez menor. E o pior, atingindo também lugares onde não chegavam antes. No Brasil, uma enchente inesperada atinge o Amazonas. Depois de enfrentar um longo período de estiagem, 23 municípios do estado ficaram em alerta pelas altas dos rios. Pode acontecer em qualquer lugar, a gente não tem a garantia de que a gente está livre de eventos extremos, qualquer lugar é sujeito a esse tipo de fenômeno. Não há nenhuma região do planeta que alguém possa dizer não vai ter eventos climáticos extremos. Eles estão acontecendo no mundo inteiro. Na França, cidades inteiras foram surpreendidas pela água, algo raro por lá. O Japão, mesmo com todo o preparo para lidar com eventos extremos, já foi pego de surpresa algumas vezes com as fortes chuvas e as enchentes. A Espanha, país de primeiro mundo, enfrentou uma situação de enchente inesperada na região de Valência, que ficou conhecida como a tempestade do século. Em poucas horas caiu o equivalente a 1 ano de chuva. Em alguns lugares foram registrados mais de 440 litros de água por metro quadrado. Flávio Gouveia acompanhou a tragédia de perto. Ele está de volta ao Brasil, mas em outubro do ano passado morava na Espanha com a esposa e a filha, no município de Valência, chamado Aldaia, e lembra que se assustou com o que viu pela janela. Minha esposa falava, não, porque eu tenho medo que vai juntar com a água do mar, vai encher tudo, e eu vendo que a água subindo e tentando acalmar ela, falando que a água estava baixando, né? Mas na verdade a água só estava subindo. E o mais surpreendente, a chuva nem caiu na cidade, e sim a muitos quilômetros de distância. Mas a inundação avançou sobre as regiões vizinhas. Foi uma enchente sem chuva, e não estava chovendo no dia. Choveu a 100 quilômetros de Aldaia, nas montanhas. Eles abriram a comporta. Aí entre 8h30 e 15 para as 9 começou a soar alarme no celular. Para quem estava na rua voltar para casa, né? E quem estava em casa não sair. E foi acontecendo. A água veio descendo pela rua e transformou o centro da cidade em um rio de lama. Isso é inacreditável. Chegou aos 4 metros de altura e devastou o negócio da filha, um salão de cabeleireiro. O prejuízo estimado é de R$530 mil. Não restou nada, não. Pelo menos da região onde passou a enchente sem chuva, não sobrou nada. Tudo destruído. Mas por que tantas enchentes e tão devastadoras? A resposta está no colapso do clima. A ação humana, né, de certa forma, sempre contribuiu com o aumento da criticidade desses eventos de chuva, né? Se a gente mantiver a temperatura nesse nível e continuando a crescer, esses fenômenos, num futuro não muito distante, eles vão ser super comuns, vão ser quase que o fenômeno normal de acontecer se a gente não conseguir conter o aquecimento global. De fato, a previsão do tempo para o futuro próximo deixa em alerta especialistas em todo o planeta. O volume de chuva tem aumentado, mas quando você vê a distribuição mensal,
É como se a chuva se concentrasse em poucos dias, que isso induz o risco de inundação, enxurrada. Os nossos descendentes, bisnetos, tataranetos, que serão adultos lá em 2100, eles podem começar a estar vivendo no planeta quase que inabitável.